Olá, estamos aqui com uma grande novidade que é o podcast Conversando com Luana Ribeiro. E essa é a primeira edição. E essa edição, claro, que tem que ser mega super especial. Primeiro, porque é a primeira edição, e segundo, porque é um mês importantíssimo, que é o mês das mães. E eu chamei duas pessoas incríveis que trabalham com crianças neurodiversas e têm uma grande experiência no mercado. Então, nada mais justo do que no mês das mães falar por mães e filhos que são neurodiversos e que têm hoje acesso a tratamento. Nós vivemos numa sociedade onde crianças que tinham neurodiversidades, elas eram tratadas como crianças levadas, crianças custosas, crianças desinteressadas, e hoje, graças à ciência, nós descobrimos que não é bem assim. E vamos chamar duas profissionais incríveis, a doutora Letícia. Ela é psicóloga mestre e eu vou passar a palavra para ela explicar e falar um pouco do seu currículo, do seu histórico. Olá, gente! É um prazer estar aqui, participar desse projeto incrível, onde assuntos como esse, que tratam sobre a neurodiversidade, é um tema muito interessante para mim. Eu sou a Letícia, sou psicóloga comportamental há 15 anos. Estou à frente do grupo de clínicas, o grupo Estímulos, onde nós acolhemos e fazemos intervenções baseadas em evidências científicas para crianças, adolescentes e adultos neurodiversos, né? TDAH, autistas, dislexos, enfim, qualquer outro tipo de neurodiversidade. Bom, a minha formação, como eu disse, eu sou psicóloga, sou especialista em autismo, sou mestre em psicologia, com linha de pesquisa na análise de comportamento pela PUC de Goiás, e sou pesquisadora de todos os temas que envolvem o comportamento humano. Maravilha, tá vendo, gente? Um super currículo aí, uma super profissional para nos dar orientação sobre o assunto, um assunto que hoje, graças a Deus, ele é mais respeitado e tratado com mais naturalidade na sociedade. Só tem um detalhe, eu esqueci da minha principal formação. Eu também sou uma mãe que vive a neurodiversidade em casa. Eu sou mãe de um rapazinho de 10 anos que tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Olha, então aí isso aí não é mérito só seu, porque em casa, além de eu ser hiperativa, eu também tenho um filho hiperativo. Vocês estão vendo que o programa vai ser muito bacana, que nós estamos com pessoas que, além de compreender da área, vivenciam no seu dia a dia. E isso é muito importante, dá uma experiência maior. E agora eu vou passar a palavra para a Ariane, que também é da área, que trabalha com neurodiversidade, para falar um pouco, para se apresentar da sua história. Oi, pessoal. Meu nome é Ariane, eu sou psicopedagoga e trabalho com análise do comportamento aplicada, mais voltado para o contexto escolar, com adaptação de currículo, né? Então, a gente traz essa abordagem. Sou coordenadora geral do grupo de atendente terapêutico que a gente envia para a escola, né, para estar acompanhando as crianças que têm algum atraso no neurodesenvolvimento. Estou feliz de estar aqui hoje com A vocês. alegria é toda nossa. Esse tema é tão importante. Inclusive, há uns dias atrás, eu acho que toda a sociedade, não só tocantinense, mas alastrou o vídeo do Brasil de um homem gravando na porta do Palmas Shopping, falando que era um símbolo LGBTQIA+. Enfim, é uma tremenda ignorância, uma tremenda falta de respeito, porque se fosse também não tinham direito De agir daquela de forma. agir daquela forma, É né? verdade. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre as neurodiversidades, né? E sobre como a sociedade hoje encara isso e quais são os meios que a gente tem para estar cuidando, para tratar as pessoas que têm neurodivergências. Por exemplo, no meu caso, porque a hiperatividade foi descoberta há poucos anos. A ciência descobriu não há tantos anos, né? Eu trouxe até um livro aqui que eu quero mostrar,
que me ajudou muito, de uma psiquiatra super famosa, que chama Ana Beatriz Barbosa Silva. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida, porque eu aprendi a me conhecer. Mas eu acho que é importante também, porque todas as mães que têm neurodivergentes em casa, elas buscam conhecimento, não só as mães, as famílias, né? E a própria pessoa. No meu caso, como eu tive que me descobrir, porque na época que eu descobri, eu tirava de vez em quando as notinhas vermelhas, então era assim, em casa o castigo era grande. E eu me sentia um peixe fora d'água, às vezes na sala de aula, às vezes uma notinha vermelha, eu morria de vergonha, e eu não sabia que eu era hiperativa. Hoje eu sei, hoje eu encaro de outra forma, eu trato meu filho de outra forma, mas como a doutora Letícia colocou, no caso dela, que ela tem um filho, que ela é mãe de um autista, me fala um pouco como profissional, como é que chega, como é que é, quais são as dificuldades. Então, na verdade, o que que acontece? São momentos como esse que nós estamos tendo aqui, a oportunidade como essa de falar sobre a neurodiversidade, que tem feito a diferença no mundo, né? Onde a gente começa, onde a criança diferente, onde o diferente, o esquisito, o novo, ele não é mais estranho. Então, assim, as crianças estão sendo mais acolhidas, a sociedade se ouve falar em autismo, em TDAH, uma compreensão diferenciada, em hiperatividade, em dislexia. Os profissionais estão cada vez mais preparados para acolher essas famílias, essas crianças. Não só crianças, mas nós temos aí adultos se percebendo, se descobrindo hiperativos, com diagnóstico tardios, mas fazendo as intervenções que são adaptadas para essa faixa etária de idade. Então, são momentos como esse, importantes, relevantes, que estão fazendo a diferença na sociedade, né? E respondendo a sua outra pergunta, através de momentos como esse, os pais estão buscando mais, como, por exemplo, estão mais atentos a sinais do neurodesenvolvimento. Por exemplo, a criança começa ali a ter um atraso de fala, a ter alguma dificuldade em apresentar algum tipo dos marcos do desenvolvimento, como, por exemplo, não balbuciou na idade correta, não tem dificuldade de contato visual, de olhar nos olhos, enfim, alguma outra dificuldade assim, e os pais acendem um alerta, né? Uma dificuldade de focar, dificuldade em ficar parado, de sentar na cadeirinha de alimentação. E aí a gente começa a investigar o que está por trás disso. Já leva na pediatra, pediatra encaminha para o neurologista, né? Encaminha para o psicólogo para fazer uma avaliação, de acordo com a faixa etária da idade. E aí a gente começa aquela investigação. Então, isso está cada vez mais precoce. Então, assim, eu tenho 10 anos de atuação nessa área. Há anos atrás, chegavam-se crianças com diagnóstico tardio, né? 4, 5 anos. Agora, hoje chegou para mim um bebê de 7 meses, que ele não rastreia, não faz contato visual. Então, a gente já vai começar uma investigação para iniciar uma intervenção precoce, para a gente reestruturar os canais neuronais aí desse cérebro. Então, tem como a gente fazer uma intervenção para a gente mudar esse cérebrozinho, a maneira que ele funciona. Então, é isso. Então, a gente está cada vez mais aí informadas. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo uma era de informação que tem ajudado a sociedade como um todo e principalmente a ciência, né? É verdade. Eu falei sobre a questão que ocorreu lá no Palma Shopping, no estacionamento, né? Que é a lei 3.264 de 2017, que é de minha autoria, que obriga aos estabelecimentos públicos e comerciais de grande fluxo a inclusão de símbolo de transtorno espectro autista nas placas ou avisos de atendimento prioritário e dá outras providências. Eu vi que o Palma Shopping colocou bem grande o símbolo, que deu aquela polêmica toda, né? E
eu estou vendo que outros estabelecimentos está faltando. Vamos cobrar aí os outros shoppings, os outros estabelecimentos comerciais vão ficar atentos, porque a gente está vivendo uma era de respeito ao próximo e de respeitar o espaço. Então, se você tem um filho, ou se você é neurodiverso, é um direito que lhe assegura, que lhe assiste e que tem que ser cumprido pela sociedade. Exatamente. E direito é direito, né? E não se discute. E aí é importante também que a sociedade ela fique ciente disso, porque a gente precisa exigir. Agora, lá no Capim Dourado tem uma vaga de neurodivergente. Inclusive, outro dia, fui com o meu filho no Capim Dourado e uma adolescente parando na vaga de neurodivergente. E eu resolvi fazer psicoeducação. Cheguei, chamei e falei assim, oi, você tá dentro da neurodivergência, tal? A senhora sabia que essa vaga para neurodivergente? Ah, não sabia, não vi a placa e tal. Eu falei assim, então, senhora, por gentileza, essa vaga é nossa. E ela se retirou e nós estacionamos na vaga. E os meus meninos falaram, mamãe, muito bem, essa vaga é nossa. Comemoraram. Enfim, e é isso que a gente precisa fazer. Porque, na verdade, ela não sabia disso, que muitos não sabem o que é neurodivergente, né? Então, eu não poderia sabe, perder a desconhecem. oportunidade de psicoeducar aquela cidadã. Eu tenho certeza que depois dessa ela não esquece essa lição, né? Uma lição maravilhosa. Eu quero perguntar para a educadora Ariane. Ariane, hoje a sociedade ela está evitando bullying, a sociedade está exigindo que as escolas acolham as pessoas que têm alguma neurodivergência. Eu quero a sua opinião sobre qual o comportamento das escolas, tanto públicas quanto privadas, se elas já se adequaram, se elas estão se adequando e se elas estão aptas a receber pessoas com neurodivergências. Eita, Ariane, que sufoco, hein? Mas tem que responder nu e cru, viu, Ariane? Bom, Aqui é uma conversa informal, sem filtro, porque esses dias tem uma mãe que está com um filho que não quer mais ir para a escola, porque é neurodivergente. Inclusive, eu falei da escola que o meu filho estuda, que eu gosto muito da atenção que eles dão ao meu filho, e vejo que a escola está preparada e está buscando um caminho para atender essas neurodivergências. Mas tem muitas escolas, eu fiquei surpresa de falar que a criança não está indo para a escola. A criança não quer mais ir para a escola. E aí? excelente pergunta. É um tema muito importante, porque assim, veja só, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, de 1996, ela garante, né, o ensino regular, né? Todas as crianças precisam estar na escola. Só que até então não tinha esse papel da inclusão, né? Então, estar na escola não necessariamente significa que o aluno está incluso. Mas, em 2008, né, teve uma pausazinha ali, um artigo foi acrescentado e veio, então, a inclusão. Mas somente em 2015 que garantiu o acesso à inclusão, inclusive à equidade, né? Porque, de fato, vai ser incluso. Mas as escolas, o que a gente percebe, sem filtro, que ainda estão passando por essa fase de inclusão. Quando a gente fala em educação inclusiva, né, a gente precisa colocar ali vários aspectos. A questão da capacitação dos profissionais, e essa capacitação precisa ter a conscientização, porque a gente só aceita aquilo que a gente entende. Então, às vezes, o preconceito ele vem com a falta de entender o processo de ensino e aprendizado. Então, às vezes, é aquele aluno que não permanece ali sentadinho, né, não atende os comandos. Sei bem o que é isso. Isso. Eu fui uma criança assim e sou uma adulta um pouco assim. Eu tenho dificuldade de ficar sentada, concentrada. Não é fácil, não. Isso. E a escola, ela tem essa dificuldade ainda de estar passando por esse processo, né, de rearranjar a contingência de aprendizado ali. Isso envolve profissionais, envolve material, adaptação de currículo. O currículo, de acordo com a BNCC, né, ele vem especificamente para um padrão. E a gente sabe que as crianças neurodivergentes precisam-se, às vezes, de uma adaptação nesse material, né, no livro didático, às vezes no comando e na instrução.
No contexto, às vezes pode ter variáveis dentro da sala que pode modificar o comportamento desse aprendiz, então esse profissional precisa estar atento. Sempre o ideal é a família, antes de matricular, né, conhecer esse ambiente, ver se de fato, na educação a gente tem um documento que chama PPT, que é o Projeto Político Pedagógico. Toda instituição de ensino tem esse documento. Então, o ideal é essa família visitar a escola, conhecer, saber qual é ali a teoria que rege, né? Se é uma escola mais conteudista, se é uma escola que tem essa abordagem, né, do indivíduo no processo como protagonista do processo de ensino-aprendizado. Porque o que a gente quer, quanto sociedade, é que o indivíduo construa ele mesmo seu processo de ensino e aprendizado para que ele esteja preparado para a vida, porque a escola é uma preparação. São só conteúdos, né? Isso. E é uma tendência das escolas, porque os pais chegam na escola com essa expectativa. Então, a gente também tem que pensar que a escola é uma empresa. Então, né? Sim. E aí a escola dá conteúdo para as crianças, e a criança tem começa lá, vai até 7 horas da noite, uma carga horária extensiva. Na nossa época não era assim, a gente tinha tempo para brincar, para fazer, para ficar ócio, enfim. E aí tem uma grade curricular extensa. E ainda tem dever para casa, e aí coloca aí prova simulada para uma criança de terceiro, quarto ano, prova simulada, não sei o que, toda semana. E a criança, o nível de exigência da criança, conteúdo em cima de conteúdo. Exatamente. Não é assim? E a criança que tem algum tipo de dificuldade, ela já fica para trás, porque ela não consegue acompanhar. Então, o TDAH não consegue acompanhar, ele tem dificuldade de concentrar, de fazer uma cópia do quadro, tem dificuldade de resolver um problema aqui. O dislexo tem a dificuldade das trocas, e aí o inquieto tem dificuldade sensorial, né, o hiperativo, ele precisa de uma estimulação, uma adaptação, de repente, na mesa que ele senta, uma bolinha aqui para apertar, ou de repente uma posição dos pés, alguma coisa tem que ser feita. Então a liberdade de ficar em pé, a gente já tem dificuldade para sentar. Simples, liberdade de ficar em pé, levantar, dar uma voltinha na sala, sair desses padrões. A inclusão ela não é fácil, né? Não, então, desafio. assim, você acha que as escolas estão hoje preparadas? Elas estão em processo de adaptação. Ou seja, eu tive que mudar meu filho de escola, que também não deixa de ser um processo traumático, porque se você está convidado a se retirar daquele ambiente, ou se você tem que sair daquele ambiente, você se sente rejeitado. Sim. Eu acredito que sim, você se sente rejeitada. Então, esse processo de inclusão, ele é muito complexo, e eu sei que o poder público, ele não tem muita estrutura ainda para atender as pessoas que não têm condição financeira de pagar a iniciativa privada para estar atendendo, né? Porque se você for fazer um tratamento aí, um atendimento com psicólogo, psicopedagogo... Multidisciplinar é um tratamento caro. É um tratamento caro, medicação, que inclusive é o próximo tema que eu quero abordar com vocês. Mas vamos continuar falando da educação, porque eu sou hiperativa, eu mudo o foco rápido. Mas, então, assim, ainda há muito que evoluir esse processo na educação, né? Isso. Inclusive, as políticas públicas podem e devem ajudar muito, né? Então, a política pública, né? O município, o estado, ele pode ajudar. Como? Efetivando políticas públicas de conscientização. Porque, assim, nós falamos anteriormente que os pais percebem ali alguns comportamentos, né, de neurodivergente, leva para um especialista que é diagnosticado, né, com alguma comorbidade. Só que na escola também os professores conseguem observar alguma alteração, e às vezes, né, eu sinto falta nas escolas de ter uma equipe multidisciplinar, de ter uma campanha de conscientização, né? Não ser muito conteudista, focar em notas, mas sim como é que está esse processo de ensino-aprendizado. Esse aprendiz consegue, de fato, construir o processo dele, ou a gente, né, achando que estamos evoluindo, ainda estamos muito, né, enraizados em costumes, em diretrizes antigas, que não rege a atualidade. Então, eu acredito que o processo de conscientização por meio de políticas públicas
aí sim vai conseguir trazer o processo de inclusão, que é complexo. A gente já conseguiu avançar bastante. Conscientização e qualificação, né? Isso. Porque o poder público também tem que qualificar suas escolas como uma iniciativa privada também. Sim. É um processo, eu sei que é um processo lento, moroso, que já avançou um pouco, mas que ainda há que evoluir. E agora eu quero abordar um pouquinho o tema saúde. Eu sei que vocês trabalham com profissionais de diversas áreas, neurologista, psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, Fonoaudiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta terapeuta ocupacional. Psicoterapeuta, psicomotricista. psicomotricista, tem uma Então, galera. é multidisciplinar, né? Eu quero só a opinião de vocês, porque hoje está em debate na sociedade a questão do uso do canabidiol, o CDB, que ainda há um preconceito, mas a ciência tem mostrado que o tratamento com o CDB vem evoluindo em pacientes, e como vocês são de uma clínica que atendem pacientes diversos, de diversos profissionais, né, que encaminham para a clínica de vocês, eu vejo que, por exemplo, o caso para o hiperativo, que toma Ritalina, a Venvance, o Venvance, ele não é o suficiente, não é a solução adequada ainda. E hoje fala muito do estudo e da aceitação do tratamento com canabidiol, CDB. Como vocês enxergam isso? Então, eu acredito que a gente precisa avaliar cada caso. Por exemplo, é muito comum nós encontrarmos, por exemplo, vou dar o exemplo de pacientes autistas, né? Porque o autismo eu falo que dentro da neurodiversidade, tá aí algo muito difícil de se tratar, né? Porque eu falo que quando o autismo vem sozinho, tudo bem, mas quando tem comorbidades associadas, como alguns outros transtornos junto, como o TDAH, a dislexia, transtorno de processamento sensorial, o TOD. Então, e eu gosto de dizer que o autismo nunca vem sozinho, ele sempre vem outras coisas no pacote. E é muito comum as famílias tratarem, você ir num médico, num psiquiatra, num neurologista, e você sair de lá com uma receitinha de bolo, um Respiridona, você vai tomar isso aqui para o menino acalmar, o Respiridona, Aristab, e que é geralmente as medicações mais comuns para gente, para associar ao processo terapêutico na questão do comportamento. Mas aí a gente tem vários casos de crianças que tiveram muitos resultados bons com o canabidiol. Eu vejo que eu acompanho a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa e Silva. Para quem interessar, ela tem muitos vídeos no YouTube. Ela é uma grande profissional de referência, não só nacional, mas internacionalmente. É uma psiquiatra e uma grande autora de livros. Ela defende muito hoje o tratamento da neurodiversidade com canabidiol, né? E a Anvisa já autorizou, hoje está mais fácil acesso à sociedade, e é algo que pode evoluir nessa parte do tratamento para as neurodiversidades. Sem dúvida. Inclusive, nós temos casos de pacientes que só conseguiram evoluir com o canabidiol. Outra questão que eu vejo também, além do canabidiol, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho visto profissionais e lido sobre, é a questão da alimentação. Hoje está muito em discussão a alimentação que altera no comportamento, na inflamação do organismo, No intestino. Como é que você vê isso, que você está lidando ali todo dia com esses pacientes? Olha, esse assunto da alimentação é muito polêmico. Muito polêmico. Por quê? Eu acredito que tudo precisa ser avaliado. Existem vários contextos. Por exemplo, quando eu descobri o diagnóstico de autismo do meu filho, lá há 10 anos atrás, eu descobri não se existia tratamento para autista
aqui em Tocantins. Inclusive, a gente foi pioneiro com relação a isso. Eu coloquei as mochilinhas nas costas e fui para São Paulo, Goiânia, pesquisar, Especializar. me capacitar. Mas eu comecei a pesquisar e ver o que eu poderia fazer enquanto isso, alguma coisa. Eu não queria ficar parada. Então, eu pensei, na parte alimentar eu já posso começar a fazer alguma coisa. Então, entrei nessa onda de tirar glúten e lactose do meu filho. E aí, dos alimentos que que inflamavam, e fiz print test, aquela coisa toda. E quando você tira o glúten, inclusive, você pode ficar celíaco. 3 meses sem glúten, você pode ter que ficar o resto da vida sem poder comer aquele alimento. Então, eu acho isso muito perigoso. Eu costumo dizer que a minha saúde mental enquanto mãe, ficou muito abalada, porque é importante a gente falar para quem nos ouve que comida socializa, e quando a gente coloca as crianças em uma dieta muito restritiva, a gente precisa ter a consciência que a gente vai extinguir essa criança de outras coisas. Ela vai ter dificuldade para socializar, ela vai ter outro tipo de alterações. Então, eu só sou... E é importante dizer, assim, que não tem evidência científica suficiente para embasar esse tipo de tratamento. Porque lá na nossa clínica, a gente trabalha com evidência científica. Então, a gente não tem suficiente para poder embasar esse tipo de tratamento. Existem pesquisas, muitas pesquisas, uma galera, inclusive, há uma parte militante do autismo que defende isso, essa parte. Eu acredito que tudo pode ajudar se a criança tiver intolerância alimentar, alergia alimentar, e isso precisa ser diagnosticado. Isso precisa ser identificado. Não pode somente falar, eu vou retirar glúten e lactose de uma criança sem ter uma prescrição médica, uma indicação médica. É dessa forma. Agora, sim, existem algumas crianças que você percebe, você não sabe como é que tá sendo a alimentação dela, de repente, muito enlatado. Eu falo que essa questão dessa dieta que eu coloquei, eu inseri meu filho, ela me ensinou a comer. Por exemplo, eu tirei todos os enlatados da minha casa, a gente tirou os industrializados, a gente, por exemplo, coisas conservante, aquelas comidas simples, coisas que a gente comida de verdade. Extrato de tomate, enlatado de milho, ervilha, essas coisas, a gente tem que comer comida de verdade. Então, sim, isso foi bom, me ensinou a comer. Mas me pergunta se eu faria isso novamente com meu filho. Não tem estrutura emocional e mental para colocar novamente. Muito importante ter abordado essa parte alimentar, que hoje está sendo muito discutido. Eu fiz uma dieta um período, e o que aconteceu comigo? Eu estava com a dieta restritiva e eu adoeci. Alterou muito as minhas taxas, né? Então, assim, como você disse, a ciência ainda não tem nada de concreto. Eu tenho uma coisa gravada na minha memória, que antigamente o ovo era super nocivo. Hoje é só ovo na dieta. Então, pode e não pode. A gordura, a banha de porco era um veneno. Agora é só banha de porco. Agora é só banha de porco. Então, assim, são coisas que ainda não estão claras e definidas pela ciência, né? Exatamente. Então, você mudar toda uma estrutura alimentar, você colocou uma questão que eu achei, assim, extremamente importante, da inclusão. Porque você não poder comer, você é uma criança, você vai num aniversário, você não pode comer um bolo. Uma batata frita. Uma batata frita e um docinho. Exatamente. Então, o docinho tem a lactose. A batata frita, ela é uma fritura. Sim. Isso. Aí você não vai poder ir no aniversário do coleguinha? O que a família tem que fazer? O que é importante para essa família? Então, eu acho que tudo é meta. Agora, sim, a gente tem crianças com problemas intestinais, com um abdômen distendido, crianças que consomem certos alimentos que dá um problema na pele, isso precisa ser avaliado por um médico. Aí, sim, a gente precisa identificar e fazer uma intervenção. Mas existem mães que a informação tá aí. Ela faz dieta na criança porque ela viu no Instagram que é bom. Então, entendeu? Então porque ela viu na internet, no grupo do WhatsApp, e aí isso complica. Tem que procurar um profissional e tem que ter uma base científica sólida, né? O que acontece lá na clínica com a gente?
A criança vai para terapia. E a gente que é terapeuta, a gente conhece as crianças na palma da nossa mão, porque a gente está ali o tempo inteiro monitorando o comportamento delas. E aí a criança está super agitada e inquieta. E aí a gente pesquisa dali, pesquisa daqui, o que aconteceu? A gente vai fazendo as exclusões, né? Peraí, essa criança dormiu? Essa criança se alimentou? Essa criança está com problema intestinal? De repente a gente descobre que a criança está numa dieta restritiva que a mãe colocou, aí a criança está super, na verdade a criança está com fome, entendeu? Então é super comum isso. Por exemplo, imagina na hora da merenda escolar de uma criança. A criança, todo mundo comendo lá a comidinha, só o seu filho não vai poder comer e ele vai ser excluído daquele processo que seria um processo rico de socialização para ele. Eu acho que a sociedade ela tem que ter um equilíbrio em tudo, né? E assim, aqui ninguém tá falando, gente, para dar besteira pro seu filho, não, tá? A gente tá falando que tem que comer comida de verdade, comida saudável, Sim. evitar enlatados, industrializados, comida natural. Mas um dia que for numa festa, que for num aniversário, ninguém vai morrer porque comeu uma batatinha. Isso. Ninguém vai morrer porque Sim. comeu um brigadeirinho. Agora sim, por exemplo, na minha casa, eu evito comprar industrializados, bolachas. De vez em quando os meninos dão uma escapada, compra aqueles fandangos, Cheetos, que para criança é bom demais, né? Eu particularmente, eu gosto de comida de verdade. Mas de vez em quando a besteirinha não faz mal para ninguém, né? Sim. Precisa de vez em quando, né? Eu acho que tudo é o equilíbrio mesmo. Faz parte da história da gente, da nossa vida, né? A comida cria memórias, Memórias afetivas. Sim. E no ambiente escolar, mais então, né? Isso se acentua. Porque ali ele às vezes ele trouxe o lanchinho dele, mas ele não tá muito interessado. Ele olha o lanche do colega e ele já começa uma comunicação, um processo de socialização. Então é isso. Outra coisa que eu acho importante é assim, as lanchonetes das escolas, elas deviam ser mais exigentes e mais cautelosas com relação à alimentação que tem nas cantinas das escolas, né? Porque eu vejo que hoje tem muito refrigerante, industrializados. Existem escolas que têm um lanchinho natural e existem escolas que têm uma comida mais industrializada, né? Sim, isso faz parte do contexto, até por conta da realidade da sociedade, né? A comida industrializada faz parte hoje do processo, né? Os indivíduos comem esse tipo de comida. Mais prático. E por ser muito consumida na escola também, nas lanchonetes tem. Elas fazem presente ali, porque existe um público que consome, né? Essa comida. E como mãe, Letícia, eu quero te perguntar como é ter um filho autista? muito difícil. O autismo para mim foi um processo muito difícil porque a gente desbravou tudo, não existia nem tratamento aqui. Agora, quando se chega uma criança para a gente poder fazer uma investigação de autismo, enfim, já se existe uma equipe multidisciplinar esperando essa criança para fazer a intervenção. Não existe só a minha clínica em Palmas, tem várias outras clínicas que também já trabalham com isso, tem demanda, a demanda é muito alta, precisa de cada vez mais profissionais mesmo. Então, assim, mas as dificuldades são enormes. Você tem dificuldades desde coisas mais simples, como, por exemplo, o meu filho tem dificuldade sensorial de usar roupas com etiqueta, dificuldades sociais, ele tem dificuldade para socializar, mas ele é uma criança que foi bem estimulado, que consegue acompanhar a rotina escolar com as adaptações pontuais específicas para ele, vai para a escola como uma atendente terapêutica escolar, treinada pelo meu time, acompanhada pelo meu time. É uma criança que recebeu a terapia e que a gente conseguiu melhorar a qualidade de vida. Mas ele veio de uma classe média. E o autista pobre, como é que faz? Aí é um problema. Aquela família que não tem o dinheiro do ônibus para levar na terapia, se existir essa terapia. Porque
o Estado não oferece. Para você ter ideia, a associação, a Anja Azul aqui, ela tenta implementar. Ela tem uma sede, mas nessa sede ainda não se existe tratamento multidisciplinar para as crianças, porque não tem recurso, não tem. Enfim, não tem. Então, o autismo na classe média, se você tem um plano de saúde, se você tem como dar assistência para o seu filho, tudo bem. Mas o autista em famílias carentes é muito triste. Então, eu recebo áudios de mães, famílias que buscam as necessidades básicas das crianças, como, por exemplo, dar comida. Você acha que essa mãe tem condição de se preocupar com o tratamento? Não tem. Então, ela vai fazer o que tiver ao alcance, permanece com a criança trancada, porque ela tem dificuldade de levar essa criança para socializar, entende? Ela tem dificuldades como, por exemplo, simples, para realizar o desfraude, não consegue fazer essa criança defecar no vaso. Então, ela é uma mãe que se isola, uma mãe que se adoece, é uma mãe que está ali nos índices de suicídio de mães, de crianças especiais, entendeu? Então, assim, a realidade é bem dura e cruel. A verdade é bem essa. E assim, é um tema que a sociedade tem que tratar de frente. E às vezes a pessoa vê que tem uma criança que tem uma neurodiversidade e ela às vezes também não trata, não só, porque não tem só as famílias que não têm condição, mas tem as pessoas que têm a ignorância, Exatamente. que não quer enxergar que a pessoa tem um problema. Uhum. Eu estava conversando com uma pessoa. E isso acontece na classe média e alta também, viu? É isso, na classe média e alta. De famílias que têm vergonha do filho ser neurodiverso. Eu estava conversando com uma pessoa, não, com uma coleguinha do meu filho. Ela sentou-se e me partiu o coração. Ela falou, nossa, eu queria ter uma mãe assim. Porque a mãe dela e o pai, ela se sente diferente. Eu falei, mas você já procurou um psicólogo, uma terapia, um tratamento? Ela falou, não, minha mãe falou que isso é falta de vergonha na cara. Aí, inclusive, eu indiquei um livro para que ela pudesse ler, né, para ver se pode ajudar essa criança. Mas, assim, além de ter as famílias que não têm a condição financeira, também há as pessoas que têm um preconceito. Exatamente. Infelizmente, tem um preconceito, que tratam essas coisas. Eu não tenho vergonha de falar para a sociedade que eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Assim como não me constrange falar que eu sou mãe de hiperativo. Eu acho que meu filho até acha bonito falar eu sou hiperativo, porque eu falo de uma forma tão natural. Sim. Que eu acho que já é algo natural, habitual na minha casa, que não altera em nada. Isso. E aí você trabalha a autoestima do seu filho também. Sim. O empoderamento. A gente trabalha, mas não é fácil, como você colocou. Uhum. No meu caso, meu filho está adolescente. Então, ele não quer mais ir para psicóloga. Então, assim, quer trocar a noite pelo dia com os joguinhos, que tem essa outra questão que eu quero abordar, que é a questão da tecnologia, os jogos, acesso à informação na cabeça dessas crianças. Como vocês, como profissionais, observam isso? No caso, por exemplo, eu tenho um filho que quer jogar à noite, e aí troco noite para dia, na hora de levantar para ir para a escola, dá maior trabalho. Vai lá, Ariane. Pois é a realidade da tecnologia hoje, né? Provavelmente seu filho, as crianças são nativos da tecnologia, eles estão inseridos, né, nesse ambiente. E não tem como a gente retirar. O importante é conscientizar, criar regrinhas, né, combinados, usar de reforço. Então, filho, você gosta de determinado passeio, demanda ou algo que, né, que você está pensando em dar de presente para ele e conscientizar ele. Não tem como retirar. Até porque eles precisam dessa tecnologia hoje para socializar. Para tudo. Para socializar na escola, né? Tem escolas que têm projeto de robótica no meio da diretriz curricular, então eles ensinam
Inclusive, pode ser uma profissão para esse aprendiz ali que desempenha um bom papel, que tem interesse, que está engajado. Acho que o importante é conscientizar, fazer combinados, né? Porque eles são nativos da tecnologia, não tem como. Uma tarefa fácil. É Não é. difícil. Inclusive, até para nós adultos, é difícil a gente encontrar o limite. Precisa se policiar. A gente precisa. Às vezes eu vou lá naquela parte do telefone que fala quanto a média que você ficou online por dia. Tem dia que eu assusto. Falei, nossa, mas eu fiquei tudo isso online. E a gente não percebe quanto a gente entrega do nosso dia. Quanto de energia a gente gasta ali. E de repente já foi lá 4 horas. Né? Normalmente os pais, quando perguntam pra mim, eu sempre falo assim: procura baixar um joguinho ou algum aplicativo voltado pra parte educacional, porque daí ele tá engajado ali. Só que Adolescência que você não controla mais isso. Nesse caso aqui, que é o meu caso, eu tenho um filho adolescente em casa. Não é fácil controlar, não. é um desafio. É um grande desafio, né? Mas essa geração é muito inteligente Sim. e esperamos que a ciência, a educação, a sociedade como um todo possa evoluir e avançar, que nós alcancemos meios de tratar de uma forma mais eficiente e eficaz Sim. os nossos neurodivergentes na sociedade, e eu espero que o poder público foque muito no desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da saúde, do bem-estar, não apenas na educação, mas que as escolas, tanto as escolas públicas quanto as privadas, estejam mais preparadas para os neurodivergentes. E eu quero que vocês deixem as considerações de vocês. Foi maravilhoso estar com vocês nesse podcast, que é o primeiro. Assim, vocês foram muito pensadas para ser convidadas para esse primeiro podcast, porque é o mês das mães também, que é muito importante. Então, você, como mãe de uma criança que é neurodivergente, eu não sei se você tem filho. Tenho filho, sim, tenho uma filha. Não tem neurodiversidade, neurodivergência, que bom, Deus abençoe. Porque é assim o mundo, feito de pluralidade. Exatamente. No meu caso, eu tenho um filho hiperativo, que eu tenho maior orgulho, como disse a doutora Letícia, não é fácil. Não é um desafio. É um desafio, mas ele é uma criança genial, Isso. ele é maravilhoso, ele me ensina todos os dias, e com ele todos os dias eu aprendo. Então, assim, ser mãe é muito gostoso. Eu tenho 2 filhos, um que é hiperativo e o outro que não é. Então, Perfil totalmente diferente. perfil completamente diferente. E é assim, e a gente tem que ter um equilíbrio para um filho não achar que ele é mais preferido que o outro, Sim. porque às vezes um precisa de mais atenção do que o outro. Mas como nós somos mães, nós sabemos nos virar nos 30 nessas situações e distribuir amor para todos. Então, a mensagem que eu deixo é que vocês se orgulhem. Que vocês se orgulhem do filho de vocês, independente da dificuldade que ele tenha, da etiqueta que ele carrega. Por exemplo, se ele tem a etiqueta de autismo, se ele tem a etiqueta de TDAH, de dislexia, enfim, não importa, ele é o seu filho e ele é muito querido, muito amado, e é assim que a gente deve recebê-lo e pensar. E eu me senti lisonjeada. Esse podcast tem um valor muito especial para mim, a gente ficou muito feliz pelo convite. E estamos à disposição para a gente vir aqui falar sobre esse tema tão relevante. É só convidar. Alegria muito grande recebê-la aqui. Você é uma pessoa especial na minha vida. É verdade. A Letícia tem uma história, nós temos uma ligação familiar. E eu vi quando a Letícia ainda era estudante de psicologia e hoje é mestre. Hoje domina a área, hoje é uma profissional das mais renomadas e importantes do estado do Tocantins. Muito bom te ver crescer como mãe, como ser humano, e como Deus é perfeito e é maravilhoso. Você foi mãe de uma criança autista
e já era psicóloga. Então Deus preparou tudo. Só Deus, né? Não dá para explicar isso. Deus preparou tudo e você, eu acredito, pelo menos que eu conheço, você foi uma das pioneiras na área no estado do Tocantins. E daquele tempo para cá, para hoje, o estado evoluiu muito na questão da qualidade do tratamento É verdade. e do atendimento às crianças. É verdade. E você, Ariane, suas considerações Então, como educadora e como mãe? eu deixo meu recadinho para as mães, acredite no potencial do seu filho. Não se preocupe com nota na escola, né? A escola hoje é muito conteudista, tem esse padrão de nota e às vezes as mães ficam preocupadas, meu filho não atingiu a média, não atingiu o critério. O critério é aprender a aprender, né? A vida é um aprendizado, né? Então acredite no potencial do seu filho, reforce o seu filho, demonstre, né, para ele, porque se você demonstrar para os outros será muito nítido, isso vai se espalhar, né? Então é acreditar no potencial do seu filho, independentemente do diagnóstico. Porque quando a gente fala que a gente fulano é diferente, na verdade todos somos diferentes, independente do diagnóstico. Não tem ninguém igual a ninguém. Isso, exatamente. Aqui mesmo, nessa discussão, nesse alinhamento, nenhum é igual. Todos são diferentes, todo tem suas particularidades, sua singularidade, né? Então, é valorizar, acreditar. Então, a partir do momento que você denomina uma identidade para o seu filho, não importa o que os outros dizem, né? Ele vai se sentir amado, independente do diagnóstico. Eu quero deixar meu agradecimento, estou muito feliz de ter vindo aqui, né, representando a educação, né, os colaboradores, os profissionais da educação. Estou muito grata, que Deus abençoe. Eu quero agradecer ao Grupo Estímulos e muito importante ter profissionais gabaritados e qualificadas como vocês no mercado e para as mães de crianças neurodivergentes. Eu sei que vocês são mães como qualquer outra mãe, mas eu sei que vocês têm que ter uma atenção a mais com o filho de vocês e tem um desafio maior na sociedade. Que Deus abençoe vocês, mães, e vocês, filhos. E um beijo especial para minha mãe maravilhosa, Dona Belisa.